Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor JC Silva e sou grato a Deus pela oportunidade de estarmos juntos focados na lição, mesmo que trabalhando aqui de uma maneira muito simples para apresentar os comentários para você. Diariamente estou em oração por cada pessoa que está conectada. Ao final dos vídeos, deixe seus likes, seus comentários, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais. Sua interação é muito importante para ampliar o alcance do canal. Se ainda não se inscreveu, se inscreva, acione o sininho para receber aí as notificações dos vídeos sempre que houver uma nova postagem. Me diga de onde você está conectado. O texto áureo de hoje está no livro de Salmos, número 104, verso 24, que diz: Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizestes com sabedoria, cheia estará a terra das tuas riquezas. Na verdade, aplicado ao pastor Valdir Alves, que é o comentarista das lições deste trimestre, ele afirma que Deus é totalmente superior e independente de sua criação. Contudo, decidiu revelar-se para que o ser humano o busque e com ele se relacione. Os textos de referência estão em Jeremias capítulo 23, versículos 23 e 24 e Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 27 e 28. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Esconder-se alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Por meio da sua essência, de seus atributos, Deus ele se revela para ser conhecido pelo ser humano, possibilitar o ser humano desfrutar de suas bênçãos e se relacionar com ele. Os planos e as ações de Deus são perfeitos. Deus ele independe de sua obra criacional para ser quem é, fazer o que faz e na forma como faz, mas é plenamente possível conhecer a Deus, se relacionar com Deus de maneira plena e de maneira profunda. A sabedoria de Deus é melhor definida pelo substantivo hebraico Hokmah, traduzido por sabedoria, experiência e engenhosidade. Hokmah diz respeito às habilidades técnicas ou habilidades especiais de fazer algo da forma certa no momento oportuno. É a indicação de maturidade e de desenvolvimento pleno. No caso de Deus, maturidade e desenvolvimento absoluto, representado pela perfeição divina de sua sabedoria que foi manifesta nos atos criativos de Deus. Na Septuaginta, que é a versão do Antigo Testamento para o grego, o substantivo hebraico Hokmah foi traduzido por Sofos, para se referir aí à sabedoria de Deus que pôde ser experimentada e desenvolvida pelos líderes espirituais de Israel, pelos mestres judeus nos dias de Jesus e também pelos cristãos autênticos. Como apresentada no dicionário grego de James Strong, por meio do termo grego Sofia, a sabedoria divina é ampla e completa, conforme evidenciado no planejamento e na execução dos seus planos, cuja habilidade é infinita e o discernimento é pleno, envolvendo aí todos os conhecimentos e a pureza necessária para que Deus se mantivesse fiel à sua própria essência. A sabedoria de Deus é uma perfeição pessoal cuja origem está no próprio Deus, pois ele é a própria sabedoria. A sabedoria de Deus é diferente da sabedoria humana, que só pode ser alcançada aí por meio das experiências construídas ao longo da vida e pelos conhecimentos adquiridos, aprendidos e aplicados em todas as situações da vida, que depende do uso dos sentidos, da visão, do tato, da audição e de processos de observação, investigação e de reflexão, onde o detentor da sabedoria tem envolvimento factual com o objeto do saber, da construção da sabedoria que se aprende e também que se desenvolve. Para que Abraão, Isaque e Jacó pudessem conhecer a Deus e se relacionar com ele, Deus ele precisou se revelar por meio de um nome que lhes permitisse aí fazer uma conexão com os conhecimentos que eles já possuíam. Para o escritor Tony Evans, a única compreensão que uma pessoa pode ter da natureza de Deus é a que Deus lhe concede, pois inexiste no universo algo que se assemelhe a Deus. No caso de Deus, ele não precisa de elementos pré-existentes para conhecer e se relacionar com quem quer que seja. Deus não precisa de fazer experiências, investigar, observar e nem se utilizar dos sentidos da visão, do tato e da audição para chegar a alguma conclusão, tomar ou deixar de tomar decisões. Na resposta de Jó a Zofar, entre as 30 afirmações sobre a grandeza de Deus, Jó diz: com ele está a sabedoria e a força,
conselho e entendimento tem. Daniel, ele maravilhado pela sabedoria divina, diz: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. O apóstolo Paulo se curvou diante da sabedoria, dizendo: ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todo o sempre. Amém. A sabedoria de Deus se manifesta na criação e no plano de redenção. Tudo se desencadeou de uma forma naturalmente lógica e a criação de cada obra dava a base para as demais obras que seriam criadas. A inteligência, que é a capacidade de percepção divina, unida com o pleno conhecimento de todas as coisas, foi orquestrada pela sabedoria divina, pela capacidade plena de Deus em fazer as coisas certas de forma perfeita e no momento adequado. E fez surgir aí a obra criacional na forma como está relatada em Gênesis capítulos 1 e 2. Somente Deus, na sua sabedoria, ele poderia ter criado todos os habitats naturais para cada espécie, com todas as condições sustentáveis de vida e de preservação. Somente Deus, na sua sabedoria, ele poderia ter criado todas as espécies com as riquezas de detalhes na forma, na composição, nos tons e sobretons de cores, na forma de comunicação, nas inter-relações, nas capacidades de aprendizagem, nos potenciais adaptativos em situações adversas e de cuidado mútuo entre os seres de cada espécie. Bem disse o salmista Davi no seu segundo salmo de louvor e oração a Deus: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. No 12º Salmo de Louvor, Davi falando das providências de Deus sobre a criação, Davi declara: ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizestes com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. A Bíblia não revela como o plano de redenção da humanidade ele foi elaborado, mas revela com impressionantes detalhes de como ele foi anunciado, como ele se desenvolveu e como se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo, o Mashiach, o Christus, o ungido de Deus, o Yeshua, o Jesus, o Salvador. Paulo diz que a quem se ajustar à boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Deus abençoa com toda a sorte de bênçãos espirituais, elege para ser santo como ele é santo, o torna filho por adoção com direito pleno à herança, o condiciona a se tornar agradável diante dele, libertando-o da escravidão do pecado, e faz abundar em seus servos e suas servas a sua sabedoria, a sua prudência, ao tornar conhecida a sua vontade. Como também efetiva nele o seu perfeito plano eterno de salvação. Paulo diz ainda que cabe à Igreja de Cristo, se utilizando da ousadia produzida pelo direito de acesso pela fé à presença de Deus, tornar conhecida a sua sabedoria de acordo com seus propósitos eternos, até mesmo dos principados e potestades nos céus. O pastor Valdir Alves, ele ressalta que o perfeito plano de redenção da humanidade não deixa margem para questionamentos, não possui defeitos e tem como fundamentos, como garantia, o sangue de Jesus, que foi utilizado por Deus para pagar o alto preço de resgate do pecador do mercado de escravos do pecado. Deus, ele é a fonte inesgotável de sabedoria. Por isso, somente Deus ele é capaz de habilitar o ser humano a viver de acordo com as expectativas dele mesmo, por meio de Jesus Cristo, que é apresentado nas Escrituras, em especial no livro de Provérbios, como sendo a sabedoria perfeita que está à disposição da humanidade. Apresentando Deus como sendo a fonte de toda sabedoria, Tiago diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhes-á dada. Se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura e depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia.
Salomão, no início do seu reinado, é um exemplo digno de ser seguido. Diante da amplitude dos desafios que o confrontava, na oportunidade que Salomão teve quando Deus se apresentou para falar com ele em Gibeão, Salomão lhe pediu sabedoria para governar, para julgar de forma justa, para prudentemente discernir entre o bem e o mal. Por ter pedido a Deus apenas sabedoria, Deus deu a Salomão o que ele pediu e acrescentou riqueza, glória e a promessa de que, caso Salomão se mantivesse fiel aos propósitos de Deus, ele teria os dias de vida prolongados. Por puro amor e bondade de Deus, ele compartilha da sua sabedoria com os seres humanos dentro dos limites humanos, pois a imperfeição e a finitude física humana são incapazes de suportar a plenitude da sabedoria de Deus. Sábio como é, Deus deu apenas uma pequena partícula da sua infinita sabedoria ao ser humano. Quanto à transcendência de Deus, é a característica divina que faz com que Deus extrapole os limites normais do tempo, de espaço e de criatividade, que o faz ir além da natureza física concreta das coisas, que o dota de um teor elevado em relação às ideias e aos conhecimentos, ao ponto de ultrapassar os limites do conhecimento científico e das experiências, que o posiciona além da realidade sensível, tendo em vista a sua perfeição e o seu poder inquestionável, que o torna superior a tudo e a todos, extraordinário, divino. O termo transcendência ou transcendente não consta de forma explícita no vocabulário bíblico, mas é visto na forma como a grandeza de Deus e a superioridade de Deus ela é dimensionada em relação à sua obra criacional. Para o escritor Ezequias Soares, a transcendência de Deus denota que ele é um ser não pertencente à criação, pois transcende a toda a matéria e a tudo que foi criado. É auto-independente e autoexistente desde a eternidade. Na forma como Deus se revela e pelo que ele é, a transcendência de Deus o torna único, perfeito e elevado. Isaías, ao iniciar os relatos da visão que teve, ele afirma que viu o Senhor assentado em uma posição elevadíssima, que a sua glória, a sua grandeza, a sua majestade incalculável enchia o templo. Ao falar de Deus como o Criador do universo, o profeta Isaías diz que Deus fez tudo com um propósito puro e perfeito de ser o local de habitação sustentável do ser humano. Em Isaías capítulo 40, versículos 18 e 22, Isaías disse: A quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com o que o compareis? Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como uma tenda para neles habitar. Para consolidar suas narrativas quanto à transcendência de Deus, quanto à grandeza e à superioridade divina, o profeta Isaías ele registra as palavras do próprio Deus que diz: Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. A transcendência de Deus revela que os seus pensamentos e caminhos são mais elevados do que os das criaturas. Em Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, Deus prontamente diz: Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Os propósitos de Deus eles se cumprirão cabalmente, diferente do que ocorre no âmbito humano, que os pensamentos e os caminhos que as pessoas escolhem podem promover resultados indesejados, já que não depende única e exclusivamente da boa vontade e da boa fé de uma única pessoa. A transcendência de Deus esclarece ainda que ele está nos céus e nós na terra. Ao ensinar seus discípulos a orar, Jesus ele usou a expressão Pai Nosso que está nos céus para ressaltar e reconhecer a elevada posição de superioridade ocupada por Deus, mas também para ressaltar e despertar no ser humano o espírito de humildade ao sagrado momento em que ele se dispuser a falar com Deus, o Pai que está nos céus. Nesse mesmo sentido, Salomão orientou: Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal.
Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Infelizmente, muitas pessoas têm agido com prepotência e assumido a posição de colocar Deus como serviçal e não como um ser transcendente, absoluto em sua essência. Já não chamam mais Deus de Senhor, mas de você, igualando Deus aos seres humanos limitados, imperfeitos e mortais. Advertindo aos que estavam banalizando o sagrado, invertendo valores e menorizando a transcendência divina, por meio do profeta Malaquias, Deus questionou dizendo: o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? É momento de cada cristão rever sua postura pessoal diante de Deus, bem como diante das coisas sagradas, e se reposicionar de um modo a reconhecer de forma prática a transcendência divina. Deus ele precisa ser visto e honrado como ele é, transcendente, perfeito, superior a tudo e a todos. Só assim o ser humano ele poderá permanecer na presença de Deus, se relacionar com Deus de maneira perfeita e desfrutar de toda sorte de bênçãos nesta vida e também na eternidade. Pois Deus também, ele é imanente. O pastor Valdir Alves, ele traz a definição do termo imanência como sendo a qualidade do que é imanente, permanente, que persiste, que reside na própria essência do todo. E diz que faz parte da substância divina estar envolvido com a sua criação, não porque Deus precise disso, mas porque a criação precisa de Deus para sobreviver. A imanência de Deus permite que Deus exista em um dado objeto sem a necessidade que o objeto ele se torne um Deus. Permite que Deus possa habitar no interior do coração humano sem se expor ou ser reduzido a algo menor do que o que ele é. Permite que Deus possa participar do dia a dia da sua obra criacional. Ou seja, o ser humano ele não é Deus, mas Deus pode estar no ser humano. Nenhuma das obras da criação é Deus, ou pode ser adorada como Deus, mas Deus age por meio da sua obra criacional. Deus ele não precisa disso para ser quem é ou para se sentir melhor, mas porque ele decidiu interagir e se relacionar com a sua obra criacional por meio da sua essência imanente para dar a sustentabilidade à vida de todas as espécies criadas. Para o escritor Russell Norman Champlin, o teísmo ele admite a imanência de Deus, mas não identifica o mundo com Deus. Ou seja, a essência de Deus ela é distinta da essência do mundo. Por ser Deus um ser pessoal, Deus criou o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. Portanto, o ser humano ele é portador de partículas que fazem parte da essência de Deus, desse Deus pessoal, justamente para possibilitar o relacionamento divino com o ser humano e vice-versa. Os deístas eles chegam a afrontar a imanência de Deus ao afirmarem que Deus, apesar de existir, abandonou a sua criação à mercê da sorte. Quando, na verdade, mesmo Deus sendo tão grande, tão poderoso, ao ponto de ultrapassar todos os limites de espaço do universo, a imanência de Deus o possibilita estar presente dentro da obra criacional. E isso ocorre sem que Deus se confunda ou seja confundido com a sua criação. Em Isaías, capítulo 66, versículos 1 e 2, assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas as coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. O corpo da pessoa temente a Deus, do cristão autêntico, também é apontado na Bíblia como templo e habitação do Espírito Santo, o que o torna indestrutível no sentido de ser impossível de o cristão, enquanto permanecer nessa condição, vir a ser condenado à destruição eterna. O pastor Valdir Alves, ele afirma que por ser imanente, Deus ele age ativamente na criação e por meio da criação, num relacionamento mútuo entre o Criador e a criatura. Para o pastor e escritor Raimundo Silva, pela capacidade de Deus ser ao mesmo tempo transcendente e imanente, Deus ele pode agir à distância astronômica sem que qualquer distância o impeça de agir de maneira particular e concomitantemente em cada ser humano. A imanência de Deus o permite realizar parte da sua obra por intermédio das suas criaturas,
tanto por meio das habilidades naturais do ser humano, quanto da operação sobrenatural dos dons do Espírito Santo, que são distribuídos aos servos e servas de Deus na terra. Os atributos comunicáveis de Deus dados por ele ao ser humano possibilitam essa interação entre o Criador e a criatura para realizar obras sustentáveis em benefício da humanidade e para a preservação das espécies criadas. Logo após a criação, Deus deu responsabilidades ao ser humano que são impossíveis de serem realizadas de forma sustentável, a tempo e a contento, sem uma parceria efetiva com Deus, sem a interação entre o Criador e a criatura. Deus ele não precisa do ser humano para administrar a obra criacional ou para realizar milagres. Ele pode simplesmente dar uma ordem e as coisas acontecerem de forma ordenada e perfeita. No entanto, numa forma de valorizar o ser humano que foi criado à sua imagem e à sua semelhança, Deus ele compartilha com o ser humano tanto a administração da obra criacional como a realização dos milagres. Na abertura do Mar Vermelho, por exemplo, Moisés foi quem tocou nas águas. Na queda das muralhas de Jericó, os hebreus gritaram sob o comando de Josué. Na multiplicação do azeite da viúva, o profeta Eliseu deu a ordem, a viúva coordenou os filhos na busca por vasilhas e deitou o azeite nas vasilhas. Na multiplicação dos pães, um garoto forneceu os pães e os peixes. Jesus, como ser humano comum, orou dando graças a Deus e partiu os pães e os peixes. De acordo com as verdades impressas na oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13, Deus ele se comunica com as pessoas, revela a sua vontade, convida o ser humano a se aproximar dele, perdoa e recebe o ser humano em sua presença. Para o pastor Valdir Alves, negar a imanência de Deus é ao mesmo tempo negar as providências de Deus em prol da sua criação. O escritor Heber Campos ele orienta que todo cristão teísta precisa afirmar suas convicções quanto à imanência de Deus, sem contudo cair nos múltiplos erros dos panteístas que acreditam que Deus é tudo e tudo é Deus. A imanência de Deus deve despertar-nos para o relacionamento proposto por Deus ao ser humano por uma decisão pessoal com base nas características puras e perfeitas da essência divina. O pastor Valdir Alves ele reafirma que Deus ele decidiu se revelar ao ser humano e deseja se relacionar com o ser humano. Não porque Deus tenha necessidades a serem satisfeitas, mas porque o ser humano ele precisa de Deus, ele precisa se relacionar com Deus para sobreviver. O apóstolo Paulo, ministrando no Areópago, ao falar sobre os propósitos de Deus em criar o ser humano, ele disse: de um só, Deus fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos profetas disseram, pois somos também sua geração. Comentando esse texto, o escritor Simon Kistemaker, ele disse que o propósito da criação do ser humano foi para o ser humano habitar a terra e para buscar a Deus, promovendo aí uma inter-relação entre a criação e o Criador. O ato de Deus se posicionar de forma imanente deve despertar no ser humano o desejo de buscar a Deus e se relacionar com Deus conforme ele revelou e instruiu nas Escrituras Sagradas, ainda que Deus não possa ser plenamente conhecido, esquadrinhado pela razão humana. Mesmo Deus sendo incognoscível, o que o ser humano precisa para se relacionar com Deus, Deus revelou a respeito de si mesmo. Para Jesus Cristo, conhecer a Deus é a vida eterna. Além disso, Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo. É humanamente impossível que alguém ame o próximo como a si mesmo, sem se relacionar com Deus e amá-lo na forma como Jesus disse. O apóstolo Pedro advertiu que o cristão ele deva crescer na graça e no conhecimento do Senhor, o que também só é possível se o ser humano buscar a Deus e se relacionar com Ele. Dentro das análises da sabedoria, da transcendência e da imanência de Deus, a sabedoria de Deus é autoexistente assim como Ele, pois Ele é a própria sabedoria que foi manifesta na obra criacional e no plano de redenção à humanidade.
por ser transcendente, Deus é infinitamente superior aos seres humanos, está muito acima e além em essência, em poder e em majestade. Ainda assim, Deus age de forma imanente, se envolve com a sua criação porque ela precisa se relacionar com Ele para sobreviver. Deus é perfeito e seus servos e suas servas podem descansar em sua perfeição e na forma como Deus permite ao ser humano se relacionar com Ele com temor, reverência e adoração. Se permita ser despertado pelo Espírito de Deus e busque se aprofundar na comunhão com o Deus Criador, conforme Ele mesmo se revelou nas Escrituras, e desfrute do melhor de Deus para a sua vida. Hoje nós ficamos por aqui. Prossiga na paz do Senhor.